Na nossa segunda aula sobre orçamento público, nós vamos falar hoje sobre atribuições econômicas do Estado. Quais são as atribuições econômicas do Estado, do município e da União? Vamos lá. Vamos mostrar como o orçamento é capaz de fazer intervenções na economia a partir dessas atribuições. Nós vivemos de um Estado que se reveste de um liberalismo. O liberalismo pressupõe a ausência do Estado da economia, mas que, no Brasil, o Estado continua fazendo absolutamente tudo na economia. Nós saímos do Estado liberal, Estado mínimo, como eu disse na aula passada a vocês, esse Estado mínimo você tinha um país com 6 ministérios, o primeiro governo Vargas, na Revolução de 30, você tinha 7 ministérios apenas, 7. Você sai do liberalismo e entra no estado do bem-estar social. Todos os países do mundo crescem e aumentam as suas despesas públicas. O neoliberalismo diminui as despesas públicas no final de 1979, os Estados Unidos promove, junto com a Inglaterra, um retorno ao liberalismo. Por isso a expressão neoliberalismo, o novo liberalismo. 1979, Margaret Thatcher nos Estados Unidos e Ronald Reagan, Margaret Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos promove a Revolução Conservadora, uma revolução que saiu desregulamentando toda a economia americana e, posteriormente, impôs ao terceiro mundo a privatização de todas as estatais. E essa privatização de todas as estatais no terceiro mundo também ficou conhecida como Revolução Neoliberal. E essa revolução neoliberal levou o Brasil, a Argentina, todos os países do mundo a diminuir as suas despesas com empresas estatais. E essa redução de empresas estatais, cada vez mais, foi aumentando no mundo inteiro. Tem países que até a previdência social, como no Chile, por exemplo, é privada. Não tem previdência pública no Chile. E os países foram privatizando porque era uma imposição dos Estados Unidos. Na década de 1990, os Estados Unidos criam o Consenso de Washington. E o que era o Consenso de Washington? Era a imposição das ideias neoliberais. E o Brasil entrou na ideia neoliberal a partir de 93, com o impeachment de Fernando Collor. Itamar Franco assume, faz-se um plano real de estabilidade econômica e, a partir daí, começa todo o processo de privatização, culminando em alto estilo no governo de Fernando Henrique Cardoso, que toma posse no dia 1º de janeiro de 1995. Tá vendo? Foi assim que o Brasil foi reduzindo o seu tamanho. Mas reduzir o tamanho, como eu disse também na aula passada, não significa só privatizar. Porque também foi no governo Fernando Henrique Cardoso que foram criadas todas as agências reguladoras, porque o grande ministro de Fernando Henrique Cardoso era Luiz Carlos Bresser Pereira, o ministro da administração. E depois, eu brinco que Luiz Carlos Bresser Pereira foi o único ministro do planeta que criou um ministério para ele mesmo ficar desempregado. Que ele criou o MARI, Ministério da Administração e Reforma do Estado. E ele reformou todo o Estado brasileiro. Todo o Estado brasileiro passou por uma reforma profunda. Bresser Pereira, ele cria os núcleos estratégicos, ele cria os núcleos governamentais, ele chama de núcleo estratégico. O núcleo estratégico é o núcleo pensante do governo. São os ministérios, as grandes autarquias, as grandes fundações, é o núcleo estratégico. O outro núcleo é o núcleo de atividades exclusivas do Estado. Atividades exclusivas do Estado hoje só tem 2 ou 3. Vamos lá. Promoção da justiça, segurança, soberania. O resto, tanto a iniciativa pública pode fazer, como a iniciativa privada pode fazer. Núcleos não
obrigatórios do Estado, educação, saúde, tudo isso a iniciativa privada e a pública pode fazer. Isso é fruto de uma profunda reforma do Estado brasileiro a partir de 1995. E, finalmente, a produção para o mercado. Tudo aquilo que o Estado brasileiro produzia para o mercado, Fernando Henrique Cardoso, junto com Bresser Pereira e todo o seu ministério, disse: tudo aquilo que é produção para o mercado vende-se. Aí vendeu todas as empresas estatais, vendeu todos os portos, aeroportos. O Estado é apenas um agente regulador. Ora, subsídios. Então, nós temos cada vez mais que promover o desenvolvimento de um país através do Estado. O Estado é a peça mais importante no desenvolvimento de um país, tanto na cobrança de impostos, como na produção e como no incentivo à produção. Mas, Arivaldo, você falou que hoje nós íamos aprender as funções do Estado, as atribuições do Estado. Quais são as funções do Estado? Primeira função do Estado. Primeira função do Estado nós chamamos de função alocativa. E o que é a função alocativa do Estado? Vou falar olhando nos olhos de vocês, prefeitos, prefeitas, governadores. A função alocativa do Estado são as despesas que você faz no seu município em infraestrutura, em produção de bens públicos, em produção de bens meritórios. Quando você faz uma estrada, você está fazendo uma função alocativa, você está alocando recurso para promover o desenvolvimento do seu município. Quando você faz um hospital, você está produzindo um bem público. Quando você faz uma escola, uma creche, tudo isto está na função alocativa do Estado. As despesas de consumo não fazem o seu município crescer. O que faz seu município crescer é a função alocativa, são as despesas em infraestrutura na produção de bens meritórios e de bens públicos. Os bens públicos todos podem utilizar, os bens privados nem todos podem utilizar, só pode comprar um sapato quem pagar o dinheiro pelo sapato. Já o bem público, escola, todos podem utilizar. O bem público, ruas, avenidas, todos podem utilizar. É isso que desenvolve uma nação. Função alocativa. É o que a gente chama no orçamento moderno, que nós vamos estudar isso mais lá na frente, nós chamamos isso no orçamento moderno de despesas de capital. Quais são as despesas de capital? Quais são as despesas de capital que você tem no seu orçamento hoje? Quantos metros de asfalto, de calçamento? Quantas escolas? Não é a despesa de custeio que promove o crescimento de uma nação, de um estado ou de um município. São as despesas alocativas. Hoje, se chegar 10 empresas para se instalar no seu município, prefeito, será que você tem energia suficiente para abrigar essas 3 empresas? Será que você tem estrada suficiente para abrigar essas empresas? Será que você tem comunicação, internet para abrigar essas empresas que vai demandar por mais banda larga, por mais acesso? E como anda o armazenamento em sua cidade? Quantos galpões você tem construído? Porque as empresas que chegam, ela precisa de galpões. Se for supermercado, se for uma loja de calçados, ela precisa de galpão. Então, a gente precisa investir nisso para promover o desenvolvimento. E água? Olha quanta coisa a gente precisa para o nosso município ser competitivo. Para o município ser competitivo, ele tem que ter infraestrutura. Então, são as despesas alocativas que promovem o desenvolvimento local, regional e estadual. Por isto que a Bahia está num caminho certo, criando os consórcios regionais de desenvolvimento. Eu preciso criar cada vez mais consórcio, porque o conceito de desenvolvimento ele não é mais local, ele é regional. Então, eu não posso desenvolver só uma cidade, eu tenho que desenvolver todas, para que todas cresçam de forma equânime e não fique um oásis aqui, arrodeado de bairros pobres e cidades pobres. Primeira função do Estado,
distributiva. Ou, desculpe-me, primeira função do Estado, função alocativa. Para que serve? Para promover o desenvolvimento do município e do Estado e da União. Segunda função do Estado, função distributiva. É como eu falei no nosso encontro passado. No nosso encontro passado eu disse a vocês que existe sempre demanda social. E quando eu digo que a função do Estado é fazer função distributiva, o que é fazer? O que é fazer função distributiva? É levar cada vez mais bem-estar para aqueles que mais precisam do serviço público, para aqueles que mais precisam da máquina pública, seja com cesta básica, seja com alimentação e tudo aquilo que preconiza o artigo 204 da Constituição, que fala sobre assistência social nos municípios, nos estados e na União. E o Estado existe para quê? Para corrigir essas falhas de mercado, porque tem um desemprego estrutural, e o Estado está ali para ofertar essa falha grave de mercado, que é o desemprego. E esse desemprego ele precisa ser contido de todas as formas. Por isso que o Estado tem que fazer função distributiva, pensar filosoficamente, socialmente o país e quais são os níveis de renda suportáveis para uma nação. Quais são esses níveis de renda suportáveis? Então eu tenho que ter uma carga tributária justa, para que aqueles mais ricos paguem mais. O imposto tem que ser progressivo e não regressivo, porque o Brasil às vezes é perverso, porque uma família pobre que paga o imposto pelo feijão é o mesmo imposto que o rico paga. Então, é um imposto regressivo que pune mais quem ganha menos. Vamos lá. Então, eu já tenho duas funções de Estado. Função distributiva e função alocativa. A alocativa promove desenvolvimento, emprego, renda. E a distributiva, eu corrijo falhas de mercado e, além de corrigir as falhas de mercado, eu vou fazer distribuição de renda para aqueles que mais precisam. E, finalmente, nós temos a terceira função do Estado. E qual é a terceira função do Estado? A função estabilizadora. E o que é a função estabilizadora? A função estabilizadora era para controlar a política fiscal do Estado. E o que é política fiscal? A política de receitas, que são os impostos que eu cobro, e a política de despesas, que está na função alocativa e distributiva. O Estado existe para isso, para fazer essas duas funções, alocativa e distributiva. Eu tenho que investir para aqueles que precisam de investimento e tenho que doar para aqueles que precisam de doações. E a política fiscal, que é a política de receitas e despesas do governo, ela tem que atender 4 objetivos macroeconômicos. E quais são esses 4 objetivos macroeconômicos que o governo tem que cuidar? Primeiro, manter um nível de emprego decente, porque quanto maior o nível de emprego, maior a atividade econômica. Quanto maior a atividade econômica, maiores os tributos que eu cobro e que a economia repassa para o governo. Então eu tenho que manter um nível de emprego. E vocês viram muito bem que a gente passou alguns anos aí com um nível de desemprego altíssimo, consequentemente, é menos arrecadação para o Estado. É mais políticas públicas de distribuição de renda que o Estado tem que fazer. É seguro-desemprego, é Auxílio Brasil. Tudo isto no bojo da função distributiva, que agora é o Bolsa Família. Estabilidade de preços. Os preços no Brasil dispararam e nunca mais voltaram ao normal. Eu tenho que ter estabilidade de preços, porque quanto menos estabilidade de preços, mais inflação. Quanto mais inflação, menos poder de compra. A população empobrece. Tá vendo? E o equilíbrio no balanço de pagamentos. O que é o equilíbrio no balanço de pagamentos? Equilíbrio no balanço de pagamentos é a política do Brasil, de um país, honrar os seus compromissos externos. Então eu tenho que exportar e eu tenho que importar. Exportar entra divisas no país. Consequentemente, eu tenho um dólar para pagar os compromissos externos. Mas eu também tenho que importar, porque nem tudo que a população brasileira precisa, o Brasil produz. Por isso que tem que ter o equilíbrio nesse balanço de pagamentos, o que entra e o que sai, para você não importar demais
e ficar sem nenhuma reserva cambial. E, por sinal, a reserva cambial no Brasil, que já foi altíssima, despencou nos últimos 5 anos e agora está voltando a crescer. E a taxa de crescimento econômico. O Brasil experimentou, durante os 7 últimos anos, uma taxa de crescimento pífia, uma taxa de crescimento horrorosa, uma taxa de crescimento que não saiu do lugar. O que quer dizer isto? Se não tem crescimento, não tem atividade econômica. E a atividade econômica baixa significa menos IPI e menos IR. E IPI e IR é a base para você receber seu FPM e você receber seu FPE. Você está vendo como a gente tem que promover o crescimento econômico na nossa região, no nosso município, que é mais receita que o município recebe, senhores prefeitos, senhoras prefeitas. Está vendo a taxa de crescimento? Eu tenho que aumentar a cada momento a minha taxa de crescimento econômico. E os efeitos dessas despesas? Quanto mais receita o município tem, eu costumo dizer, meus amigos e minhas amigas, que o Estado brasileiro, eu repito isso exaustivamente em todas as aulas minhas, que o governo ele precisa aumentar cada vez mais a sua demanda agregada, tudo que ela produz. Por que, Erivaldo, eu tenho que fazer isso? Porque quanto mais o município, o Estado cresce, maior é a receita desse município. E quanto mais ele vai aumentando o seu tamanho, mais esse Estado vai ter sobra de recursos para fazer investimentos. Porque o que os municípios hoje, os estados vivem, é pagar despesas de custeio. Não tem dinheiro para fazer grandes investimentos. E a gente precisa fazer investimento, porque um país só cresce com investimento. Um país só cresce com ampla função alocativa funcionando para gerar emprego e renda para as pessoas, que é uma das funções estabilizadora. Então eu tenho 3 funções: alocativa, distributiva e estabilizadora. A função estabilizadora, os estados, os municípios, eles têm pouco, mas eu posso ter, porque eu posso promover desenvolvimento econômico. Quantas cidades deu um boom na Bahia? Né? Quantas regiões explodiram de emprego, renda, produção agrícola? Olha o oeste da Bahia, o oásis que se transformou, é uma das regiões mais ricas da Bahia hoje. Então, olhe como eu posso fazer atração de investimento, olhe como eu posso trazer investimentos para a minha região e, consequentemente, eu aumentar o poder de compra da minha população e aumentar as receitas públicas municipais, seja através do imposto da sua competência cobrar, o IPTU, o ITIV, o ISS, os impostos da sua competência e, consequentemente, aumentar o meu bolo na participação das receitas de transferências, como o ICMS, né? Como maior participação no IPVA, porque eu tenho mais automóveis. Gente, é isso, desta forma, que uma nação cresce. É desta forma que uma nação muda o seu rumo. Eu costumo dizer aos senhores e às senhoras que a história da humanidade é a história das grandes potências. A começar na antiguidade, teve o Egito, teve a Mesopotâmia, teve a Grécia, teve o Império Austro-Húngaro, teve o Império Francês, o Império Inglês, o Império Americano. Hoje você tem o Império Chinês rivalizando. Se você pegar o Brasil, começaram com as capitanias hereditárias, você tinha grandes estados como Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, com o ciclo do ouro. São Paulo só surge depois. E São Paulo hoje é a grande potência brasileira. Você está vendo como é que eu atraio investimentos? Como é que eu busco novas vocações econômicas para desenvolver o meu município? Vamos fazer projetos para atrair investimentos para a nossa cidade? O capital está perambulando pelo mundo e esse capital quer ser instalado em algum lugar e a gente precisa instalar no sul da Bahia, no oeste, na região sudoeste, né, no recôncavo da Bahia,
a região metropolitana de Salvador, porque por muitos anos o desenvolvimento da Bahia só ficou na região metropolitana de Salvador. Hoje a gente tem que expandir, a gente tem que levar o desenvolvimento para todas as áreas. Então eu preciso que os senhores e as senhoras façam desenvolvimento em seu município. Não é difícil. Eu sei que vocês estão envolvidos aí com os afazeres diários, mas orçamento é para isso. É para você melhorar a performance do seu município. No nosso próximo assunto, nós vamos falar sobre os tipos de orçamento e os princípios que norteiam o orçamento no Brasil, para que a gente entenda o orçamento não apenas como uma peça que a contabilidade faz e você executa, porque afinal de contas o que é orçamento? Orçamento é a fixação das despesas e a previsão das receitas. Eu costumo dizer que orçamento é a autorização do Poder Legislativo para você gastar. E é assim que eu quero levar todo esse curso de orçamento para vocês, com conhecimento profundo, com conhecimento de causa e mudando a realidade da sua prefeitura, do seu município, da sua região, do seu estado e do Brasil. Eu vou ficando por aqui e o nosso próximo assunto, eu já falei, nós vamos falar sobre a evolução do conceito de orçamento, os tipos de orçamento e os princípios orçamentários, os princípios que norteiam o orçamento. Um grande abraço e fique com Deus.